Entre dúvidas e silêncios, a jornada espiritual do questionamento. Como a dúvida, a curiosidade e o silêncio nos aproximam da fé viva e do autoconhecimento profundo. A busca por respostas de forma equilibrada e consciente gradativamente nos afasta da ignorância e caminhamos na direção da verdade libertadora. Não é a certeza que move o mundo, é a dúvida. Não espere respostas para todas as dúvidas. Seria um mundo monótono se as tivéssemos todas. Vivemos tempos de excesso de respostas e escassez de escuta. Em meio à correria da vida moderna, entre dúvidas e silêncios, nos convida a rever a forma como lidamos com a dúvida, a curiosidade e o silêncio interior. Este audiolivro é um chamado amoroso ao reencontro com a espiritualidade genuína, aquela que nasce não das certezas, mas das perguntas sinceras. Inspirado por mestres espirituais e reflexões profundas, o texto nos conduz a um mergulho interior, onde a dúvida não é fraqueza, mas caminho. O silêncio não é ausência, mas presença. E a fé não é negação do questionamento, mas seu acolhimento mais maduro. O ser humano, em sua trajetória espiritual, atravessa fases de fé intensa, dúvidas inquietantes e silêncios desconcertantes. Nesta viagem, você será conduzido a uma reflexão sensível e profunda sobre como esses momentos não são obstáculos, mas pontes. A dúvida que tanto tememos pode ser, na verdade, o solo fértil onde floresce a sabedoria. Este assunto propõe um novo olhar, ver a dúvida como uma aliada na jornada da alma, um convite ao autoconhecimento e à escuta verdadeira. Há um lugar entre a pergunta e a resposta, um espaço onde mora o mistério. Lá, a alma respira, o coração escuta e o silêncio floresce. Neste lugar sagrado, nem tudo precisa ser dito, mas tudo pode ser sentido. Que esta reflexão te conduza até lá. Quando a dúvida se torna um chamado, o início de uma jornada interior. Vivemos em uma época em que muitas respostas estão ao alcance de um clique, mas, paradoxalmente, nunca estivemos tão distantes da verdadeira sabedoria. Em meio à pressa, às certezas prontas e ao ruído constante das opiniões, há um espaço silencioso e sagrado que muitas vezes esquecemos de cultivar, o espaço da dúvida. E é nesse espaço que mora uma das maiores chaves para o crescimento espiritual e o autoconhecimento. Falar sobre dúvida pode parecer, à primeira vista, desanimador. Fomos ensinados a acreditar que duvidar é sinal de fraqueza, de falta de fé, de insegurança. Mas e se, ao contrário, a dúvida for um dom? E se as perguntas que habitam o nosso coração forem, na verdade, convites sutis da alma para uma jornada mais profunda? E se cada incerteza for, em si mesma, um portal? Neste encontro, vamos explorar o valor transformador da dúvida e o poder libertador das perguntas, não para buscar respostas imediatas ou definitivas, mas para resgatar uma postura interior de humildade e abertura. Afinal, não é a certeza que nos transforma, mas o caminho de descoberta que trilhamos entre uma dúvida e outra. Ao longo da história, os grandes mestres espirituais, filósofos e buscadores jamais temeram as perguntas. Pelo contrário, acolheram-nas como aliadas preciosas. Jesus, Sócrates, Buda, Rumi, Teresa d'Ávila, Lao Tse, todos eles souberam conviver com as grandes questões da existência sem pressa de solucioná-las. Eles sabiam que há um tipo de sabedoria que só floresce quando abandonamos o orgulho de já saber tudo. A dúvida nos humaniza, ela nos aproxima uns dos outros, pois todos compartilhamos, em algum nível, a experiência do não saber. E é nesse terreno fértil que a empatia cresce, que a escuta se aprofunda, que a presença ganha força. Quando não temos a resposta certa, nos tornamos mais disponíveis para ouvir, para aprender, para caminhar juntos. Este texto
É um convite para que você, gentilmente, acolha suas próprias dúvidas, um convite para que reconheça nas suas perguntas mais íntimas uma fonte de sabedoria e não de angústia. Um convite para que abandone, aos poucos, a necessidade de controle e se abra ao mistério que sustenta a vida. Vamos caminhar juntos por este tema com calma, com profundidade e com reverência. Cada parágrafo será uma janela aberta para aspectos diferentes da dúvida e das perguntas. E quem sabe, ao final desta jornada, você não terá mais respostas do que tinha antes, mas talvez encontre mais paz ao conviver com o que ainda não sabe, porque a dúvida, quando bem acolhida, não paralisa, ela movimenta, ela pulsa, ela nos leva para dentro. E é lá no silêncio entre uma pergunta e outra que talvez possamos ouvir pela primeira vez a voz do espírito que somos. A dúvida tem sido, ao longo dos séculos, vista com desconfiança. Em muitas tradições religiosas e até em sistemas filosóficos, o ideal tem sido a certeza, a crença firme, a convicção inabalável. No entanto, essa valorização exagerada da certeza nos afastou de uma compreensão mais generosa e profunda da dúvida. O que aconteceria se mudássemos o olhar? E se, em vez de considerar a dúvida como inimiga da verdade, a percebêssemos como uma aliada na jornada espiritual? A dúvida é, muitas vezes, o primeiro movimento da consciência desperta. Ela surge quando algo em nós começa a questionar o que sempre foi aceito como verdade absoluta. Quando a alma pressente que há algo além da superfície, algo mais amplo do que as respostas prontas. Nesse sentido, a dúvida é uma semente lançada no solo fértil da consciência. E como toda semente, ela precisa de tempo, silêncio e cuidado para germinar. Pensadores como Sócrates basearam toda a sua prática filosófica na arte de questionar. Para ele, a sabedoria começava justamente no reconhecimento da própria ignorância. Só sei que nada sei. Esta não era uma frase de autodepreciação, mas um gesto de humildade e abertura diante do mistério da existência. O verdadeiro sábio não é aquele que coleciona respostas, mas aquele que continua fazendo perguntas. Nas tradições espirituais, encontramos o mesmo princípio. Buda não começou sua jornada iluminada com respostas, mas com uma inquietação profunda. Ele se perguntou por que havia sofrimento, por que nascemos, envelhecemos e morremos. Essas dúvidas o moveram a deixar sua vida confortável e mergulhar numa busca interior radical. O mesmo pode ser dito de místicos cristãos como João da Cruz, que atravessou a noite escura da alma, um período de dúvida, silêncio e aparente ausência de Deus, como parte essencial de seu caminho de união com o divino. A dúvida, portanto, não é uma falha espiritual, ela é um chamado para irmos além da superfície, além das repetições automáticas, além das doutrinas herdadas. Ela nos convida a investigar, a sentir por dentro, a experimentar por nós mesmos. A dúvida nos devolve a responsabilidade pelo próprio caminho, e isso é profundamente libertador. Contudo, há diferentes tipos de dúvida. Há a dúvida estéril, que se transforma em cinismo, desconfiança constante, paralisia. Essa dúvida é fruto do medo, não da busca. Ela destrói em vez de construir. Mas há também a dúvida fecunda, viva, orgânica. Essa é a dúvida do buscador sincero, do espírito inquieto que quer crescer. Essa dúvida é sinal de vitalidade da alma. É importante distinguir uma da outra. A dúvida saudável vem acompanhada de humildade e curiosidade. Ela não quer provar que tudo é falso, mas deseja encontrar algo mais verdadeiro, mais essencial. Ela não está interessada em vencer debates, mas em compreender, em se transformar. A dúvida estéril, ao contrário, vem revestida de arrogância. Ela quer destruir, dominar e impor.
Quando reconhecemos essa diferença, podemos acolher nossas dúvidas sem medo. Há um momento na jornada de autoconhecimento em que nos deparamos com grandes questões. Quem sou eu de verdade? O que vim fazer aqui? Existe algo além da matéria? Qual o sentido do sofrimento? Como posso viver com mais verdade e compaixão? Essas perguntas não têm respostas rápidas. Elas nos acompanham ao longo da vida, e é na convivência com elas que amadurecemos espiritualmente. A resposta, quando vem, não é um ponto final, mas um novo início. Toda resposta profunda gera novas perguntas, e assim seguimos, num movimento de espiral ascendente, em direção a níveis cada vez mais sutis de consciência. Aceitar a dúvida como parte do caminho é também um ato de amor próprio. É compreender que estamos em processo, que não precisamos ter todas as respostas agora. É abandonar a rigidez do eu já sei e abraçar a leveza do estou aprendendo. Isso abre espaço para a compaixão conosco e com os outros. Afinal, todos estamos tentando entender, cada um a seu modo, o grande mistério da vida. Quando olhamos para a dúvida com essa reverência, percebemos que ela é uma grande mestra. Ela nos tira do piloto automático. Ela nos obriga a parar, a sentir, a escutar. Ela nos convida a dialogar com diferentes perspectivas, a abandonar certezas arrogantes, a mergulhar mais fundo. E talvez esse seja o maior presente da dúvida. Ela nos humaniza e nos espiritualiza ao mesmo tempo. Ela nos mostra que não somos donos da verdade, mas peregrinos em busca de sentido. E é nessa busca que nossa alma se fortalece, amadurece e se ilumina. Há perguntas que nos atravessam como um sopro e desaparecem em segundos. E há perguntas que nos acompanham por anos, silenciosas, persistentes, como vozes que ecoam dentro do peito. Algumas delas nascem de uma inquietação existencial. Outras surgem em momentos de crise, mas todas têm algo em comum. Elas nos movimentam, elas nos transformam. Diferente das respostas, que muitas vezes encerram o diálogo, as boas perguntas abrem portas. Elas nos tiram de lugares confortáveis e nos lançam em direção ao desconhecido. Elas não querem apenas satisfazer uma curiosidade intelectual, mas provocar uma mudança interna. São sementes lançadas no solo da consciência e, como toda semente, precisam de tempo, silêncio e maturidade para florescer. Há uma diferença fundamental entre perguntar por hábito e perguntar com presença. A primeira é uma forma superficial de manter o controle. A segunda é uma entrega ao mistério. Perguntas feitas com presença não buscam, necessariamente, respostas imediatas. Elas buscam expandir a visão, abrir espaço interno, iluminar zonas de sombra. São perguntas que tocam a alma. Um exemplo clássico é: quem sou eu? Não no sentido dos papéis sociais, das funções que desempenhamos ou dos títulos que acumulamos, mas no sentido mais íntimo, mais essencial. Quem sou eu quando tudo o que me define externamente desaparece? Essa pergunta, por si só, já é um portal para o despertar espiritual. Outras perguntas igualmente transformadoras incluem: o que em mim ainda resiste à mudança? Quais feridas antigas ainda influenciam minhas escolhas? O que me impede de amar com mais liberdade? Onde está a minha verdade neste momento? O que a vida está tentando me ensinar por meio desta situação? Note que essas não são perguntas que exigem respostas prontas. São perguntas que nos convidam à escuta do corpo, das emoções, da intuição, da sabedoria silenciosa que habita nosso interior. São perguntas que nos desafiam a olhar com mais profundidade para nós mesmos. Em muitas tradições espirituais, fazer boas perguntas é considerado um ato sagrado. O judaísmo, por exemplo, valoriza profundamente o questionamento. Nas famílias tradicionais, o ensino espiritual começa com perguntas feitas pelas crianças
Durante o Pesach, a Páscoa judaica, o objetivo não é dar uma resposta definitiva, mas manter vivo o espírito da busca. Essa prática nos lembra de que a espiritualidade não é sobre respostas fechadas, mas sobre abertura contínua. Da mesma forma, a prática da meditação em muitas linhagens budistas consiste, entre outras coisas, em sustentar uma pergunta interna. O praticante não tenta responder, mas permanece presente à pergunta, respirando com ela, convivendo com ela. O próprio Buda estimulava esse tipo de abordagem, alertando que a sabedoria nasce do olhar direto, da experiência vivida, não de teorias ou dogmas. Na vida cotidiana, frequentemente esquecemos do valor dessas perguntas. Somos levados por rotinas, distrações e pela necessidade de parecer que sabemos, mas o caminho do autoconhecimento exige coragem para parar e perguntar de verdade. Perguntar não para obter aprovação ou resolver um problema, mas para se conhecer mais profundamente. Essa coragem é rara. Muitas vezes, evitamos certas perguntas, porque intuímos que suas respostas podem nos levar a transformações incômodas. Perguntar o que não estou vendo pode nos obrigar a confrontar padrões de auto-engano. Perguntar o que está morrendo em mim para algo novo nascer pode nos colocar diante de perdas inevitáveis. Mas é justamente nesses momentos que as perguntas se tornam instrumentos de cura. Há uma prática espiritual que consiste em escrever todas as manhãs uma pergunta que se deseje trabalhar, não para responder com pressa, mas para levar no coração ao longo do dia, como um mantra vivo. Essa simples atitude muda a forma como nos relacionamos com o mundo. A pergunta passa a orientar nossos gestos, nossa escuta, nossas escolhas. Algumas perguntas, inclusive, não precisam ser respondidas com palavras. Elas se respondem na forma como vivemos, na maneira como tratamos os outros, no modo como cuidamos de nós mesmos, na escuta atenta dos sinais da vida. Cada gesto pode ser uma resposta em ato a uma pergunta profunda que habita nossa alma. Quando nos tornamos pessoas que vivem a partir de perguntas sinceras, abrimos espaço para a transformação verdadeira. Não mais vivemos no modo automático, mas com presença e intenção. As perguntas nos tornam mais sensíveis, mais abertos, mais humildes. Elas nos ensinam que o caminho espiritual não é um manual de respostas, mas um campo de descobertas. Ao olhar para a sua vida agora, pergunte-se: quais são as perguntas que têm me habitado ultimamente? Estou disposto a conviver com o silêncio que essas perguntas trazem? Tenho coragem de escutar o que elas querem me mostrar? Responder sim a essas perguntas é o primeiro passo para uma jornada espiritual mais autêntica, porque são essas perguntas que, silenciosamente, moldam o nosso ser. Vivemos em uma cultura que valoriza excessivamente a resposta rápida, a opinião imediata, a conclusão final. Desde muito cedo, somos treinados a buscar certezas, a evitar a hesitação, a interpretar o silêncio como fraqueza ou incerteza. Mas no caminho do autoconhecimento e da espiritualidade, há um espaço que se mostra cada vez mais essencial: o silêncio entre as respostas. Esse silêncio não é vazio. Ele é um espaço sagrado, um intervalo fértil entre a pergunta e a resposta, onde a alma pode respirar, sentir e escutar. Nesse silêncio, mora algo que as palavras não conseguem tocar: a presença viva do mistério. Há dúvidas que não precisam ser resolvidas, elas precisam ser acolhidas com reverência, com humildade, com a serenidade de quem compreende que a vida nem sempre se desenha com linhas lógicas. Às vezes, o que buscamos entender só pode ser compreendido depois de atravessado, vivido, experimentado no tempo do coração, e não da mente apressada. O silêncio entre as respostas é o espaço do amadurecimento, é o útero do espírito. Nele, a dúvida se transforma, se aprofunda,
se revela sob novos ângulos, e é nesse mesmo espaço que as verdadeiras respostas começam a emergir, não como fórmulas prontas, mas como percepções sutis, insights, sensações internas que só o silêncio consegue revelar. Muitos dos grandes mestres espirituais reconheceram esse espaço como fundamental. Jesus, por exemplo, se retirava para orar no deserto. Buda silenciava sob a árvore Bodhi. Rumi, o poeta místico, dançava em silêncio com a alma. O deserto, a floresta, o templo interior, todos são metáforas desse espaço onde a mente se aquieta e o espírito desperta. Na tradição cristã, há uma expressão chamada a noite escura da alma, cunhada por São João da Cruz. Essa noite não é ausência de fé, mas ausência de respostas. É quando tudo o que antes parecia claro se dissolve e só resta o silêncio. Um silêncio denso, fecundo, desconcertante. Mas é justamente nesse estado que a alma se purifica de ilusões e se aproxima do essencial. Convivemos mal com esse silêncio. Quando não sabemos, queremos logo saber. Quando não sentimos clareza, buscamos distrações. Quando não compreendemos algo, enchemos o espaço com teorias, explicações, opiniões. Tudo isso pode ser útil em certo grau, mas também pode nos afastar do real trabalho interior. Escutar, esperar, confiar. O silêncio entre as respostas não é um espaço passivo. Ele é ativo em sua quietude. É como a terra que, aparentemente inerte, está cheia de vida subterrânea, preparando o solo para a colheita. O mesmo acontece em nós. Quando silenciamos, quando deixamos a pergunta habitar nosso ser sem pressa, estamos cultivando um terreno interno onde a sabedoria pode brotar. Quantas vezes, ao insistirmos em uma resposta imediata, fechamos portas que o tempo poderia abrir com delicadeza? Quantas vezes interrompemos o processo de crescimento porque confundimos silêncio com ausência? O silêncio verdadeiro não é ausência, é presença profunda, é escuta plena, é disponibilidade diante do mistério. E há momentos na vida em que tudo o que podemos fazer é nos colocar diante da pergunta com reverência, não para respondê-la, mas para senti-la, para deixar que ela nos transforme, nos amplie, nos leve para além das certezas antigas. E, paradoxalmente, é justamente quando nos rendemos ao silêncio que as respostas começam a emergir, não da mente, mas da alma. Por isso, cultivar espaços de silêncio é um exercício espiritual. Pode ser um tempo diário de meditação, um momento de pausa antes de uma decisão importante, ou até mesmo a escolha consciente de não reagir imediatamente a uma provocação. Cada instante de silêncio se torna um portal para a sabedoria interior. Nesse silêncio, percebemos que nem todas as respostas precisam ser verbais. Às vezes, a resposta vem na forma de uma sensação de paz, de um alívio interno, de uma nova disposição para agir com mais amor. Outras vezes, ela vem como uma presença sutil, um sentimento de que estamos sendo guiados, mesmo sem saber exatamente para onde. E há ainda aquelas respostas que não vêm nunca, pelo menos não nesta vida. Está tudo bem, porque há perguntas que existem apenas para nos manter humildes, para nos lembrar que somos pequenos diante da vastidão do universo, que não precisamos controlar tudo, que não temos e nem teremos todas as respostas. E isso, longe de ser um problema, é uma bênção. É o que nos mantém humanos, é o que nos mantém buscando, crescendo, despertando. Convidar o silêncio para dentro de nossas dúvidas é uma prática de confiança. Confiança na vida, no tempo, no processo, é aceitar que a sabedoria não grita, ela sussurra. E só ouve quem se dispõe a escutar. Desde crianças, somos curiosos. Olhamos o mundo com olhos encantados, fazemos perguntas a todo momento, queremos saber o porquê de tudo. A curiosidade é uma das forças mais poderosas da alma humana.
Mas, com o passar dos anos, ela muitas vezes se enfraquece, abafada pelas rotinas, pelas certezas rígidas, pelos medos. No entanto, na jornada espiritual, a curiosidade não é apenas uma qualidade, é uma necessidade vital. A curiosidade é o impulso da alma em direção ao desconhecido. É o desejo de compreender, de penetrar nos mistérios da existência, de ir além da superfície. É a energia que nos leva a perguntar: e se? E por quê? E o que há além disso? Sem essa força, ficamos presos em crenças herdadas, em padrões automáticos, em zonas de conforto. Com ela, nos tornamos buscadores vivos, abertos à expansão. Ao contrário do que muitas vezes se pensa, a curiosidade não é incompatível com a espiritualidade. Em muitas tradições, ela é até considerada uma expressão da presença divina em nós. Afinal, quem sente curiosidade é porque intui que há mais, que há algo além, que a realidade não se resume ao que é visível ou óbvio. Na filosofia, a curiosidade é a origem de toda a sabedoria. Aristóteles dizia que todos os homens, por natureza, desejam saber. Esse desejo é o que move a investigação, a reflexão, a contemplação. Já no campo da espiritualidade, a curiosidade se manifesta como sede de verdade, como ânsia por conexão com algo maior, como impulso de conhecer a si mesmo com profundidade. O caminho interior exige essa chama viva da curiosidade. É ela que nos empurra para dentro, quando tudo ao redor parece nos puxar para fora. É ela que nos faz voltar o olhar para o que sentimos, para o que pensamos, para o que somos. É ela que nos leva a perguntar: por que reajo assim? De onde vem essa dor? O que ainda não aceitei em mim? O que minha alma deseja expressar? Essas perguntas, motivadas pela curiosidade genuína, não são perguntas de julgamento, mas de acolhimento. Elas não nascem da culpa, mas da sede de autocompreensão. E é exatamente isso que as torna tão poderosas. A curiosidade amorosa nos aproxima da verdade sem violência, sem pressa, sem rigidez. Há uma forma de curiosidade que não é apenas mental, mas espiritual. É uma curiosidade que nasce do coração, que quer se aproximar da essência das coisas. É quando olhamos para o outro e perguntamos: quem é essa alma diante de mim? É quando olhamos para um desafio e perguntamos: o que a vida quer me ensinar com isso? É quando olhamos para o céu, para uma árvore, para uma criança e nos permitimos sentir o espanto sagrado de estar vivos. Essa curiosidade não busca controle, mas comunhão. Ela não quer reduzir o mistério a uma fórmula, mas mergulhar nele com reverência. É uma curiosidade que sabe se ajoelhar diante do inexplicável, que sabe contemplar sem invadir, que sabe perguntar sem exigir respostas. A jornada interior, movida pela curiosidade, é um caminho de descobertas constantes. Não há ponto final. Cada vez que acreditamos ter chegado a uma compreensão, uma nova camada se revela. Isso não deve nos frustrar, mas nos encantar, porque mostra que somos seres em expansão, em eterna construção, em eterno aprendizado. Curiosidade é também liberdade. A liberdade de questionar o que nos foi ensinado, de revisar crenças, de mudar de perspectiva. É a liberdade de não nos reduzirmos a um rótulo, a um papel, a uma versão passada de nós mesmos. Quem cultiva a curiosidade espiritual vive com leveza, sabe que a vida é um laboratório de experiências, não uma prova a ser vencida. Sabe que errar faz parte, que recomeçar é possível, que tudo está em movimento. No entanto, para que essa curiosidade floresça, precisamos criar espaços internos e externos de escuta. Precisamos desacelerar, contemplar, observar. A curiosidade não sobrevive em ambientes de julgamento, de medo ou de excesso de controle. Ela precisa de confiança, de abertura, de um certo espírito de aventura. E é por isso que, muitas vezes, as grandes descobertas espirituais
acontecem em momentos de vulnerabilidade, quando algo nos desorganiza, quando uma dor nos atravessa, quando uma dúvida nos surpreende. É aí que a alma se torna mais sensível, mais disponível, mais curiosa. E é aí que nos abrimos a aprendizados profundos. Pergunte a si mesmo: o que eu ainda não explorei dentro de mim? Que aspectos da minha vida precisam de um novo olhar? O que estou evitando sentir, perguntar ou escutar? Essas perguntas não são acusações, são convites. Convites para que a sua curiosidade desperte novamente, para que você caminhe por dentro de si mesmo como quem visita um templo desconhecido, com espanto, respeito e entusiasmo. A jornada interior movida pela curiosidade não tem mapa fixo. Cada pessoa segue seu próprio ritmo, suas próprias trilhas, mas todas essas trilhas têm algo em comum: levam para mais perto de si mesmo. E quanto mais perto de si mesmo você estiver, mais perto estará da vida, do outro, do mistério, de Deus. Durante muito tempo, fomos ensinados a ver a fé e a dúvida como opostos irreconciliáveis, como se duvidar fosse negar a fé, como se questionar fosse sinal de fraqueza espiritual. Mas à medida que amadurecemos interiormente, vamos percebendo que a realidade é bem mais rica, mais complexa, mais humana. Fé e dúvida não são inimigas, são companheiras de jornada. A fé verdadeira não é uma armadura contra a dúvida, mas um solo firme, onde a dúvida pode repousar sem medo. Ela não precisa gritar nem impor certezas. Ela sustenta, ela acolhe, ela permite. E é justamente essa fé, madura, silenciosa, que nos dá coragem para perguntar, para explorar, para crescer. Quando a fé é frágil, ela teme a dúvida, vê nela uma ameaça. Qualquer questionamento parece um risco de colapso. Por isso, busca respostas absolutas, verdades fechadas, estruturas rígidas. Mas essa fé, embora pareça segura, é frágil como vidro, estilhaça ao menor impacto. Já a fé profunda, construída no silêncio, na experiência e na escuta interior, não precisa fugir da dúvida. Ela caminha ao lado dela. Essa fé é como uma árvore com raízes longas. Ela pode balançar com os ventos da dúvida, mas não se quebra. Pelo contrário, é nesses ventos que suas raízes se aprofundam ainda mais. É quando a dúvida chega que ela mostra sua força, não impondo certezas, mas oferecendo abrigo. A dúvida, quando acolhida com fé, se torna ferramenta de purificação. Ela nos ajuda a abandonar ilusões, dogmas, crenças herdadas que já não fazem mais sentido. Ela nos obriga a revisar o que antes era automático. Ela nos ensina a distinguir o que é essência do que é forma, o que é experiência viva do que é repetição vazia. Grandes místicos e santos viveram crises de fé profundas. Teresa de Calcutá escreveu cartas íntimas revelando anos de aridez espiritual, onde sentia a ausência de Deus. João da Cruz descreveu sua noite escura da alma como um período de total escuridão interior. E mesmo assim, ou talvez por isso, tornaram-se fontes de luz para o mundo, porque compreenderam que a dúvida não apaga a fé, ela a refina. Essa convivência entre fé e dúvida não é um equilíbrio racional, mas uma dança viva. Em alguns momentos, a fé nos sustenta, em outros, a dúvida nos impulsiona a buscar. E às vezes elas coexistem num mesmo instante. Acreditamos e questionamos, confiamos e vacilamos, sentimos a presença e a ausência do sagrado. E tudo isso faz parte. É humano, é espiritual. A fé que acolhe a dúvida é também uma fé mais compassiva, porque já não precisa se defender, já não precisa convencer ninguém. Ela sabe que cada pessoa está em seu tempo, em sua busca, em sua forma de compreender. E por isso ela escuta mais, julga menos, ama melhor. Essa fé também é menos ansiosa.
Ela não exige respostas imediatas. Ela confia no processo. Sabe que há perguntas que só o tempo responde. Sabe que há dores que só o silêncio cura. Sabe que há caminhos que só a vida ensina. E, mesmo sem saber como, essa fé segue. Ela caminha com os olhos do coração abertos, mesmo quando os olhos da mente ainda não enxergam. Talvez uma das imagens mais belas da fé seja a do navegante em meio à neblina. Ele não vê o destino com clareza, mas confia no rumo, confia na bússola interior, confia nas estrelas, mesmo quando estão ocultas. Ele continua, não porque tem certeza do caminho, mas porque escuta algo mais profundo do que o medo. A voz da alma dizendo vai. No fundo, a fé é isso, escutar a alma, escutar aquilo que nos chama, que nos move, que nos orienta, mesmo quando tudo em volta parece incerto. E a dúvida, nesse processo, é uma aliada, porque ela nos mantém humildes, nos impede de endurecer, nos obriga a reaprender, a revisar, a olhar de novo. Ela purifica a fé de arrogância, de fanatismo, de orgulho espiritual. Pergunte a si mesmo: que fé vive em mim? Uma fé que teme ou que acolhe a dúvida? Quais certezas estou pronto para revisar? O que a dúvida está tentando me ensinar neste momento? Que fé continua viva mesmo quando tudo parece escuro? Responder a essas perguntas não é abandonar a fé, mas aprofundá-la, porque a fé verdadeira não se mostra nas respostas prontas, mas na capacidade de seguir com o coração aberto, mesmo sem saber tudo. Ela não nega o mistério, ela se entrega a ele. Ao final de cada dúvida sincera, nasce uma fé mais viva, uma fé menos dogmática, mais experiencial, uma fé que reconhece que a verdade é maior do que qualquer doutrina, que o sagrado não cabe em palavras, que Deus, ou a vida, ou o amor, se revela mais no silêncio do que na explicação. Essa fé é revolução interior e também é paz. Chegamos ao final desta jornada de reflexão sobre o valor da dúvida e das perguntas. E talvez o mais importante não seja o que foi dito aqui, mas o que foi despertado em você ao longo do caminho. As dúvidas que surgiram, as memórias que tocaram, os sentimentos que afloraram, porque o verdadeiro ensinamento não acontece na superfície das palavras, mas nas entrelinhas da escuta. Falamos da dúvida como semente da sabedoria, das perguntas como portais de transformação, do silêncio como espaço de escuta, da curiosidade como impulso espiritual e da fé como força que acolhe a incerteza. E agora, ao olhar para tudo isso como um todo, o que emerge é a imagem de uma alma viva, desperta, sensível, que não teme o mistério, mas caminha com ele. A dúvida não precisa ser vencida, dissolvida ou negada. Ela precisa ser compreendida, respeitada e integrada, porque é ela que mantém aceso em nós o fogo da busca, da renovação, da escuta. É a dúvida que nos faz mover da rigidez para a fluidez, da repetição para a autenticidade, da arrogância para a humildade. E as perguntas, elas continuam vivas, elas não terminaram aqui. Elas seguirão com você, como guias silenciosos da alma. Algumas serão respondidas em gestos, outras em encontros, outras ainda no tempo do coração. E muitas permanecerão abertas, como janelas que nunca se fecham, porque apontam para o infinito. Talvez essa seja a verdadeira sabedoria, conviver com o que não sabemos sem perder a alegria de viver. Manter o coração aberto, mesmo quando a mente vacila. Seguir com fé, mesmo quando a estrada se esconde na neblina. Estar em paz, mesmo sem todas as respostas. Porque a espiritualidade não é um conjunto de certezas, é uma postura, um modo de estar no mundo, um jeito de olhar para a vida com reverência, com presença, com compaixão, e é isso que torna a dúvida uma aliada. Ela nos impede de adormecer, ela nos mantém atentos,
humanos, reais. Gostaria de te convidar agora a levar consigo algumas perguntas, não para resolver, mas para caminhar com elas, como quem caminha com amigos invisíveis que silenciosamente apontam direções. O que ainda vive em mim e pede escuta. Que perguntas estão tentando emergir em minha alma neste momento da vida? Qual o espaço que tenho dado ao silêncio em meu cotidiano? Em que áreas da vida posso abrir mão das respostas e confiar mais na presença? Qual é o convite oculto por trás da dúvida que estou vivendo agora? Leve essas perguntas com carinho, anote, reflita, medite, converse com elas e, acima de tudo, viva com elas. Porque a vida responde, sempre responde, mas não no tempo da mente, no tempo da alma. Obrigado por ter caminhado até aqui. Que você continue sendo um ser em busca, com coragem para duvidar, ternura para perguntar, paciência para silenciar, curiosidade para explorar e fé para seguir. Que sua jornada seja leve, profunda e luminosa. Não porque tenha todas as respostas, mas porque acolhe com amor cada uma das perguntas. E que ao final de cada dia você possa repousar, não sobre certezas, mas sobre a paz de estar conectado com o que é verdadeiro, mesmo que ainda sem nome. Guia prático. Cultivando a jornada interior. Primeira, pratique o silêncio diariamente. Reserve ao menos 5 minutos por dia para o silêncio absoluto. Sente-se, respire e apenas escute o que há dentro de você. Segunda, anote suas dúvidas mais persistentes. Crie um diário de perguntas. Escreva o que habita seu coração. Não busque respostas, apenas reconheça as perguntas. Caminhe com presença. Ao andar, caminhe devagar, sentindo o chão. Pergunte-se: o que estou sentindo agora? Quarto, evite o julgamento imediato. Quando surgir uma dúvida, observe-a antes de reprimi-la. Diga a si mesmo: essa dúvida pode me ensinar algo. 5. Partilhe suas perguntas com alguém de confiança. A partilha torna o silêncio mais fértil e a dúvida mais leve. Citações inspiradoras. A dúvida é o preço que pagamos pela profundidade. Paul Tillich. Só sei que nada sei. Sócrates. O silêncio é o templo onde habita a sabedoria. Provérbios Zen. Deus se esconde nos detalhes que a pressa não vê. Rubem Alves. Não é a certeza que move a fé, mas a confiança que cresce no meio da incerteza. Autor desconhecido. Perguntas reflexivas. Que perguntas silenciosas vivem em mim neste momento da vida? Tenho medo das minhas dúvidas ou as acolho com curiosidade? Qual espaço tenho dado ao silêncio em meu cotidiano? Em que momentos experimentei uma fé que coexistia com a dúvida? Que certezas estou pronto para soltar a fim de crescer interiormente? Reflexões de bolso. A dúvida não é ausência de fé, é o convite para uma fé mais viva. O silêncio responde o que as palavras não conseguem tocar. Nem toda pergunta precisa de resposta. Algumas só pedem escuta. Fé madura é aquela que sustenta a dúvida sem se quebrar. A curiosidade espiritual é a chama que mantém a alma desperta. Encerramento afetivo. Trouxemos esta reflexão com a esperança de que você se reencontre com sua alma, que as dúvidas que te habitam sejam vistas com novos olhos, olhos de amor, não de medo, que o silêncio se torne seu aliado e não seu incômodo, e que a fé não seja mais uma imposição, mas um acolhimento da vida como ela é, mistério, beleza, busca. Com carinho e gratidão, que você siga caminhando com o coração leve e aberto.